Olá, tudo bem com vocês? Eu saúdo todos vocês com o amor, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para mim, é uma honra poder estar aqui mais uma vez para a gente falar sobre a palavra de Deus, as mensagens dele para mim e para sua vida. Muitas vezes pessoas falam, mas Deus não fala comigo, Deus não me diz nada. Aqui, na palavra dele, é onde nós o ouviremos, onde nós aprenderemos quais são os desejos dele para mim e para a sua vida. Então eu te convido neste dia a mergulhar mais uma vez nas profundezas das águas purificadoras de Jesus, na Bíblia Sagrada que você tem aí na sua casa. Abra então, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Aqui nós teremos muitos ensinamentos que nos farão crescer em graça, em sabedoria, em o agir de Deus em nossa vida. A palavra do Senhor nos diz: a cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Para a gente entender um pouquinho sobre o que era esta cidade, o que era Betsaida. Betsaida era uma cidade pequena, uma aldeia, que era a terra natal de Pedro, André e Felipe. Porém, Betsaida era uma cidade que não era temente ao Senhor. Uma cidade que não fazia as vontades de Deus, não se arrependia dos seus pecados, não buscava agradar a Deus, como nos diz em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 20. Passou então Jesus a increpar, ou seja, a repreender as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Jesus fazia muitos milagres em algumas cidades, mostrava às pessoas o seu poder, a sua glória e para que ele veio. E mesmo assim, haviam algumas cidades que não se voltavam a ele, que não se arrependiam. Então ele estava aqui repreendendo algumas cidades. E ele diz no versículo 21 de Mateus 11: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres em que vós se fizeram, se lá em Tiro e em Sidom tivesse acontecido todos esses milagres, há muito tempo elas se teriam arrependido com pano de saco e cinzas. Tiro e Sidom nos fala em Isaías, no capítulo 23, sobre tudo que iria acontecer com aquela cidade, porque eles não buscavam a Deus. E Jesus fala, lá eles não viram os milagres que vocês estão vendo. Então nós devemos agarrar a oportunidade. Nós sabemos dos milagres de Jesus, sabemos as transformações que ele pode fazer na nossa vida. E o que é que a gente está esperando para se voltar verdadeiramente a ele? Para se arrepender dos nossos erros e buscar cada dia mais a ele. Eu, contudo, vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Então ele se referiu a esta cidadezinha, este vilarejo de Betsaida. Falou, ai de ti, Betsaida.
E ele passando, realizando milagres com os seus discípulos, ele chegou novamente até Betsaida. E lhe trouxeram então este cego, rogando que Jesus tocasse-lhe, mostrando para mim e para você, meu irmão, minha irmã, que existem sim pessoas dispostas a nos levar até Jesus. Existem pessoas dispostas a nos apresentar a Jesus, a interceder por nós, nos mostrando que nós também podemos levar pessoas até Jesus. Podemos interceder a Jesus por alguém, orar por alguém. Basta nós fazermos a nossa parte. Versículo 23 de Marcos, capítulo 11. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Jesus, tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. Jesus nos pegará pela mão, nos conduzirá ao melhor lugar que Ele tem preparado para mim e para você. E retirou para fora da aldeia. Muitas vezes nós estamos em um lugar pequeno. Eu não estou dizendo num lugar pequeno em quantidade de pessoas, em tamanho de cidade. Eu estou dizendo um lugar pequeno, uma pequenez de fé. Como acontecia em Betsaida. Um lugar pequeno em arrependimento, em abrir os olhos. Então Jesus toma esse cego pela mão e o tira para fora da aldeia. Muitas vezes, nós queremos que o milagre aconteça na nossa vida, mas Jesus não opera seus milagres onde há incredulidade, onde há pequenez de fé, e Ele nos tira de determinados lugares. Se você se sente que foi retirado de um determinado lugar, que você às vezes não está entendendo por que você se afastou de certas ocasiões, de certas pessoas, de certos trabalhos, de certos momentos, entenda, meu irmão, minha irmã. Jesus pode ter pegado você pela mão e ter te retirado para fora da aldeia. Porque onde não há arrependimento dos pecados, onde não há fé verdadeira nele, Ele vai nos tirar. Então Jesus vai nos colocar no melhor lugar, onde é os planos dele para a nossa vida. Tirou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Em vários momentos, Jesus operou milagres. Em João, no capítulo 9, a partir do versículo 1, onde o Senhor fez também a cura de um cego de nascença, onde Jesus cuspiu no chão e fez lama com sua saliva e aplicou nos olhos do cego. Capítulo 9, no versículo 6. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego. E ele curou este cego. E aqui, Jesus aplicou a saliva diretamente nos olhos deste cego, nos mostrando que Jesus, quando age em nossa vida, é algo muito íntimo. Ele tem muita intimidade comigo e com você. É algo de um toque. E também nos mostrando que
Quando Jesus opera, quando Deus age com milagres na nossa vida, Ele age de maneira inexplicável. Ele age de maneira que a gente muitas vezes não entende o seu agir. Mas como que Jesus conseguiu fazer assim? Por que Ele usou esse método? Não importa para nós. Importa que para Ele realiza milagres com coisas inexplicáveis. Não é mesmo? Então, Jesus aplica a saliva nos olhos do cego e pergunta para ele assim: vês alguma coisa? Nos mostrando que quando ele age na nossa vida, ele se importa com aquilo que vai acontecer, com aquilo que está acontecendo. Ele se importa com os nossos sentimentos, ele se importa com aquilo que nós passamos a ver, a enxergar. Jesus nunca nos deixará de lado. Ele sempre agirá se importando com os nossos sentimentos, com aquilo que estamos vendo. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Após o toque de Jesus, após ele ser retirado daquele lugar, daquela aldeia onde ele era cego, onde ele era pequeno, Jesus, no primeiro toque, já começa a transformar a vida dele. Na minha e na sua vida é assim. Basta um toque de Jesus para ele já começar a agir e a nossa visão começar a ficar clara. E então ele perguntou o que ele via e ele disse que via as pessoas como árvores, nos mostrando que muitas vezes a minha e a sua visão em relação aos nossos irmãos podem ser distorcidas. As pessoas não são como árvores. Apesar que nesta aldeia, nessa pequenez de fé, a visão do cego, a visão deste homem que foi resgatado por Jesus, ele via realmente as pessoas como árvores, porque talvez essas pessoas poderiam ser até agitadas pelo vento do Espírito. Jesus passou por ali. Jesus operou milagres em Betsaida. Jesus agitou as coisas por ali. Como as árvores são agitadas com o vento que sopra de Deus, mas por mais que sejam agitadas de um lado para o outro, não saem do lugar, permanecem ali, na mesma posição, não tomam uma atitude de se afastar da incredulidade. E esse homem então continuava vendo essas pessoas como árvores. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos. Jesus, em todos os milagres que ele fez, bastou um toque. No primeiro contato, Jesus já os curou. Vamos ver alguns exemplos que eu lembro agora. A mulher do fluxo de sangue, ela encostou na orla da túnica de Jesus e recebeu a cura. A ressurreição da filha de Jairo, Jesus a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O paralítico que levaram até Jesus, Jesus disse: levanta, toma teu leito e vai para casa. Então, em todos os milagres de Jesus, bastava um toque e um falar dele. Aqui, ele curou este cego em etapas, em 2 etapas, nos mostrando também que quando Jesus nos tira da pequenez da fé e quer nos levar por um caminho melhor, para o caminho dele, nós não podemos também ficar esperando aquele imediatismo que sempre nós queremos que aconteça no hoje, no agora. Ah, Senhor, mas está demorando demais. Nesta leitura nós podemos ver claramente que Jesus quer curar o nosso imediatismo. Ele tocou a primeira vez nos olhos do cego e ele começou a recobrar sua visão. Jesus se importou e o cego permaneceu perto de Jesus. Então Jesus toca novamente. E o que acontece agora? Novamente ele pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou
restabelecido. E tudo, ele distinguia de modo perfeito. Jesus age na hora certa, nos momentos certos. E tudo é conforme Ele deseja para mim e para a sua vida. Não precisamos ficar impacientes, não precisamos ficar ansiosos porque as coisas não acontecem. A partir do momento que nós decidimos deixar Jesus nos tomar pela mão e nos retirar da pequenez da aldeia, nós devemos confiar nele, sem ansiedade, sem aquele desejo de imediatismo. E ele vai recuperar a nossa visão, porque diz que tudo foi restabelecido. Aquilo que nós achávamos que era normal, aquela cegueira que nós pensávamos não muda mais, ele vai restaurar a nossa visão. E nós passaremos a ver que com Jesus, ao lado dele, as coisas são totalmente diferentes. E tudo vai ficar claro, tudo vai ficar nítido para mim e para a sua vida. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Nós nunca devemos nos esquecer de onde Jesus nos tirou. Errar e estar cegos por não ter o toque de Jesus pode acontecer. Agora, o que não podemos fazer é permanecer no erro. Aqui o que Jesus disse? Recomendou: vai para casa. Ir para casa é voltar para o Pai, é se voltar a Ele inteiramente. Muitas daquelas pessoas poderiam olhar para o cego indo com Jesus e dizendo: ele está sozinho, somente ele andando com Jesus. Poderia ter ficado aqui conosco, é muito melhor para ele. Nos mostrando que muitas vezes nós não precisamos estar rodeados de muitas pessoas. É bom sim ter amigos, viver em comunhão com os irmãos, mas muitas vezes o agir de Jesus é no nosso secreto, é nós buscando a Ele, se afastando de muitas coisas. Então aqui Ele nos ensina a não permanecer no erro. Nunca esquecer de onde Ele nos tirou, mas também Ele diz: não entres na aldeia. Ele não deseja que eu e você retrocedemos, que a gente retroceda, que a gente volte para a vida de cegueira, sabe? Ele deseja que a gente volte para casa, volte para Deus, vá até o Pai. Em Êxodo, a palavra do Senhor nos diz sobre o povo de Deus. Quando Moisés os libertou do Egito, da escravidão do Egito, eles ficaram andando no deserto rumo à terra prometida por muito tempo, e muitos deixaram de entrar na terra prometida por causa da murmuração, porque ficavam olhando para trás. Lá no Egito nós éramos escravos, porém nós tínhamos cebolas, tínhamos o alho, tínhamos a água. Voltando os olhos para o Egito, Deus às vezes nos tira do Egito, nos tira de Betsaida, mas os nossos olhos permanecem em Betsaida. E não é essa a vontade de Jesus para mim e para a sua vida. A vontade de Jesus é que quando nós somos tirados de um determinado lugar, nós não retroceda. A gente não volte atrás e fique pensando: mas lá era legal, lá era assim, lá muitas vezes acontecia isso. Jesus nos mostrando aqui, não é esse o desejo dele para a nossa vida.
retire Betsaida da sua vida. Retire a pequenez da aldeia dos seus pensamentos, do seu coração, dos seus desejos. Deixe-se guiar por Jesus. Não permaneça na cegueira espiritual. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 22, a palavra do Senhor nos diz: a luz e as trevas. São os olhos a lâmpada do corpo. Os nossos olhos são a lâmpada para todo o nosso corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Com que olhos nós estamos vendo as pessoas? Com que olhos nós estamos vendo o pecado? Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E aqui Jesus veio para nos curar da cegueira que muitas vezes nós estamos, tornando o nosso corpo todo luminoso, a partir do momento de um toque na nossa visão, de um toque de quem é Ele, de um toque para onde Ele deseja nos levar, de um toque para que rumo é a casa do Pai, de um toque para enxergar tudo com clareza e decidir sair da aldeia, deixar a incredulidade para trás, acreditar nele, entender que tudo é no tempo dele, que ele não desiste de nós, que o agir dele na nossa vida é inexplicável. E para nós tomar cuidado com a indiferença dos ensinamentos de Jesus. Se você age de maneira assim, tanto faz, não dá nada, nós precisamos rever e tomar cuidado, porque Betsaida, Corazim estavam assim, viam os milagres de Jesus, sabiam sobre quem ele era e tudo que ele podia fazer para transformar a vida das pessoas. E mesmo assim, eles continuavam com o coração endurecido, não tirando um tempo para orar, não tirando um tempo para ouvir a palavra de Deus. Então, aqui também nos ensina a termos cuidado com a indiferença aos ensinamentos, aos milagres e quem é Jesus e todo o sacrifício que ele fez naquela cruz para nos dar a salvação e para um dia nós chegarmos junto a Deus e junto a Ele na vida eterna. Que você possa, meu irmão, minha irmã, deixar Jesus te tocar, deixar Jesus curar a sua cegueira e que você deseje voltar para a casa de Deus, voltar-se para o Pai e não para a pequenez da aldeia que Ele te tirou. Fique no amor, na paz, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.